cheio de reservas, lançando garotos, o Flamengo conseguiu mais uma vitória, fechou a fase de grupos da Libertadores da América na liderança do grupo. As estatísticas desse jogo você vai acompanhar durante esse vídeo aqui ao meu lado. São os números do OneFootball, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. O OneFootball está de cara nova, você pode acessar o link, fazer o download e acompanhar estatísticas de campeonatos pelo mundo inteiro, não só da Libertadores, Brasileirão, mas vários e vários campeonatos de futebol pelo planeta. Pois é, o Flamengo venceu com facilidade, né? O técnico Domênico Torrente poupou muita gente, teve a oportunidade de colocar mais uma vez o Lincoln, lançou garotos como Lázaro no segundo tempo, colocou novamente a dupla de zaga formada por Tuller e Léo Pereira. No jogo passado ele começou com o Gustavo Henrique, que teve um problema, acabou sendo substituído, e o Natan, aí o Noga entrou durante o confronto com o Corinthians. Poupou muitos jogadores, jogou o Bruno Henrique, que está suspenso no Campeonato Brasileiro, não poderá participar do próximo jogo domingo contra o Internacional em Porto Alegre, jogo que vale a liderança do campeonato da Série A. E foi um time que venceu com facilidade um Júnior de Barranquilla que estava numa fase de transição, já estava eliminado, vai para a Copa Sul-Americana e que nitidamente era uma equipe, digamos assim, menos competitiva como em relação a outros momentos, até dessa Libertadores, como por exemplo quando conseguiu derrotar o Independiente Del Valle, depois que a equipe comandada por Miguel Ángel Ramírez fez 5-0 no Flamengo. Logo depois perdeu esse jogo, aquele jogo lá na Colômbia para o Júnior de Barranquilla. Então foi um time que já não demonstrou a mesma competitividade dos outros jogos e o Flamengo foi bem. Foi bem por quê? Porque mesmo com jogadores reservas, com muitos jogadores que são reservas do reservas até, o time fez movimentos que lembram o time principal. As inversões de bola, o jogo com os pontas bem abertos, Michael pela direita, o Bruno Henrique pela esquerda, conseguindo encontrar caminhos para chegar à meta adversária, a recuperação da posse de bola assim que perde a pelota, o Flamengo trabalhando melhor, que o pessoal chama de perde e pressiona, eu acho que funcionando melhor cada vez mais, ou seja, o time vai assimilando conceitos de jogo do seu técnico, do catalão Domênico Torrente. Então é um progresso evidente, o time está melhorando e está conseguindo avanços. Saindo do Maracanã, vamos até São Januário. E você confere também aqui as estatísticas do jogo entre Vasco e Corinthians com a vitória da equipe paulista por 2-1 com gol do Everaldo no último lance. Um jogo mais para empate, né? O jogo pedia o empate, era um jogo com cara de empate, era um jogo com jeito de empate. Mas o Corinthians acabou conseguindo a vitória com o gol desse jogador ex-fluminense, da mesma maneira que venceu, por exemplo, o Atlético Paranaense recentemente jogando em Curitiba, né? Um jogo que caminhava para um 0-0, no final o Everaldo conseguiu marcar o gol da vitória. Mais ou menos isso aconteceu de novo. Para o Corinthians dar uma tranquilizada, porque vinha de uma derrota vergonhosa em casa para o Flamengo por 5-1, se afasta um pouco mais ali das posições mais próximas da zona do rebaixamento, e o Vasco, ao contrário, vai se aproximando. O Vasco não vence há 9 jogos. 7 do Brasileirão, 6 derrotas e um empate. Os outros 2 jogos são jogos pela Copa do Brasil, uma derrota por 1-0 para o Botafogo e um empate sem gols, que acabou resultando na eliminação do mata-mata nacional. O Vasco não disputa mais a Copa do Brasil, o Botafogo o eliminou. Então a gente percebe que a questão não era Ramonismo, mandar Ramon embora, não, o problema continua. O elenco do Vasco não é um grande elenco, todo mundo sabe disso. Foi vendida uma ilusão para muitos torcedores do Vasco no momento em que o time fez uma arrancada fulminante no começo do campeonato. Dizíamos aqui na ESPN, eu falava também nos outros espaços, no UOL, o Vasco da Gama não tem time para ficar em primeiro. O Vasco da Gama é um intruso nessa faixa ali de elite, digamos assim, da tabela de classificação. Isso estava muito claro desde o começo. Alguns torcedores não quiseram acreditar e agora estão bem decepcionados, porque se iludiram. Mas não era para se iludir, né, gente? Com o mínimo de noção, o torcedor pode vibrar, comemorar uma vitória, mas entender que aquela fase que a bola, com 2, 3 finalizações num jogo, 4, o Vasco fazia um gol, a média era de 1 gol a cada 5 arremates aproximadamente, uma média assustadoramente alta. Você não consegue manter esse tipo de pique. Só que a queda foi muito vertiginosa. O Vasco cair era normal, era esperado, mas dessa maneira já começa a flertar ali com as últimas posições. Claro que tem muito campeonato, acho que o time tem condições de reagir, foi só o primeiro jogo do técnico Ricardo Sapinto, mas convenhamos, foi um Vasco que mais uma vez caiu, mais uma vez perdeu para o Corinthians jogando no Rio de Janeiro, em seu estádio, e que começa a preocupar o torcedor. O torcedor vascaíno mais lúcido, ele está tranquilo, no sentido de que ele nunca se enganou. Tranquilo não está não, está preocupado, mas não se iludiu. Aquele que se deixou enganar por aquela história de ramonismo, o Cano não jogou, estava escalado, sentiu uma lesão,
uma dor na coxa, acabou sendo retirado do jogo, jogou o Ribamar, que acabou fazendo o gol do Vasco da Gama. O Corinthians vence o jogo, é um começo do trabalho do Wagner Mancini, mas o Corinthians tem um elenco para pelo menos não brigar contra rebaixamento, conseguir pelo menos uma posição mais tranquila nesse campeonato, os dois clubes, aliás, às vésperas de eleições. Saudações!